galera, Carta na Manga, sejam bem-vindos ao seu podcast mágico, o mais surpreendente de Belém do Pará. Eu sou Paulo Carvalho e a gente chega aqui com mais uma edição do nosso programa, do nosso formato. E hoje um episódio muito especial, você já clicou, já viu aí na capa, nós temos uma convidada de peso, um nome, um ícone do jornalismo paraense. Eu tô muito feliz, vocês já vão entender daqui a pouco a minha admiração e felicidade de tê-la aqui. Quero saudar você que está aí do outro lado, agradecer pela sua presença. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. A gente faz com muito carinho para vocês. E aqui em cima tem o nosso Instagram, @Carta na Manga Podcast. Lá você pode encontrar nossas fotos, conteúdo extra, as mágicas que acontecem por aqui, tudo tá lá no Instagram. E aqui no YouTube é o nosso encontro semanal. Tô muito feliz de estar aqui. E hoje, se eu fosse parar para citar cada item desse currículo para preceder essa personalidade, eu iria ficar algumas horas. Então eu separei só alguns aqui. Olha, vai contando aí. Jornalista, apresentadora, capitã da PM, mestre de cerimônia, mãe da Isadora, diretora de comunicação comunitária e cidadania na Rede Cultura de Comunicação, apresentadora de um programa icônico de Belém do Pará, Sem Censura Pará, mais de 30 anos no ar. E a gente está muito, muito empolgado e feliz de ter aqui. Quero que vocês recebam com muita alegria Vanessa Vasconcelos. Meu Deus do céu, será que tu vais conseguir tirar a Vanessa Vasconcelos de dentro da cartola? Olha aí. Que prazer eu poder estar aqui compartilhando nesse momento. Eu que sou muito fã do seu trabalho também. E de antemão, parabéns por esse grande projeto que é trazer, né, pessoas do estado do Pará para conversar com você e desvendar os seus mistérios. Vanessa, eu primeiro vou pedir permissão para te chamar de Vanessa. Por favor, tá? Porque eu sou muito assim, eu pego uma informação e fica na cabeça. Eu sou do tempo do 15, o 5, 15, o 5. Meu Deus do céu, Aí tu lembras ficou Capitão ainda? Vanessa na minha Exatamente. cabeça. Então, toda vez que eu te encontrava, Capitã, então, com licença para usar aqui Vanessa. Boa lembrança. Era com a música da Beyoncé. Exatamente. Isso aí era uma coisa que tu curtia? Era fazer... Totalmente, É totalmente. mesmo? Na verdade, como é que a gente produzia os jingles de campanha no período eleitoral? A gente viu que estava no hit, né? O hit do momento. E aí, eu e mais a minha equipe, né? Na verdade, equipe nada. Amigos que sempre foram colaboradores da nossa campanha ajudavam a criar as letras. E aí a gente brincava à vontade. Vamos escolher o hit do momento, né? Exatamente. E pegou, era chiclete. Sim, tanto que ficou isso na cabeça e quando eu te encontro... E aí eu já volto um pouquinho no tempo, porque a primeira vez que eu te vi pessoalmente, além da TV, é claro que como paraense eu sempre estava te vendo nos jornais, foi em um show que eu fiz para um ano da tua filha, em 2013, olha só. Exatamente. Nós transformamos a nossa casa num circo. Eu tinha lido em algum momento que comemorar o primeiro ano do filho, né, do herdeiro, com o tema circo, trazia felicidade, né, boas energias. E aí, desde que eu me planejei para ser mãe, eu fui mãe aos 40 anos, né, eu me preparei realmente, eu fiz tratamento para poder engravidar da Isadora. Tudo nela foi assim. Primeiro foi bênção divina, minha gravidez foi maravilhosa. E quando eu pensei no aniversário, eu fui atrás, né, dos elementos que pudessem sempre trazer para a vida dela bons fluidos, boas energias, estar cercada de boas coisas para que ela seja um indivíduo que tenha um lugar ao sol, né, tenha essa luz, principalmente a luz divina, claro, sempre. Caramba, e aí tem uma história engraçada desse dia que eu vou te contar agora. Nessa época, nessa ocasião que eu tava indo, eu sempre preparo o show tudo, e aí chego no local com antecedência, porque a mágica em si, o show tem muitos detalhes, então eu tenho que chegar, preparar os detalhes lá para poder me apresentar. E uma coisa muito engraçada que me marcou, eu vou compartilhar contigo agora. Nesse dia, tava tendo um repá. E tu sabe que Belém meio que para quando tem repá, trânsito, uma outra configuração da cidade toma. E nesse dia, para chegar lá no teu endereço, eu peguei um trânsito muito forte, porque tava tendo jogo. Sim. Repá, claro, para quem tá de fora, repá é o clássico aqui de Belém do Pará.
É o Remo Paysandu. É o Remo Paysandu, é o jogo. É. E aí eu cheguei lá na tua casa e eu cheguei um pouco já fora do horário que eu costumo chegar. Sim. E aí eu sabia que era o show da Capitã Vanessa. E aí eu cheguei, me apresentei. Oi, Vanessa, Capitã, sou eu, Paulo Carvalho. Me desculpa eu chegar agora, foi por causa do Repá. Aí uma coisa muito engraçada que eu lembro. Aí você me olhou, pensou, aí só que eu te expliquei por que tinha demorado Exato. um pouco. Aí tu olhou pra mim e falou assim, não, mas tá passando lá atrás. Aí eu, não é que eu quero assistir o Repá por causa do trânsito. E isso ficou muito marcado em mim, a maneira que tu me acolheu. Porque quando eu falei sobre o atraso, né? Sim. Olha, eu tô atrasado. Aí você pensou que eu estivesse... ele queria assistir o jogo. Então, isso foi uma coisa em 2013 que aconteceu, que eu guardo isso com muito carinho. Olha, que memória boa, hein? Que coisa bacana. Olha, tem algo que eu faço muito exercício. Não sei se eu tô ficando velha, mas dizem que depois de uma certa idade os neurônios vão cansando. Então, assim, tem alguns exercícios que eu costumo fazer que é justamente para eu não deixar passar alguns detalhes da vida, né, passar em branco. Então, o fato de você, às vezes, repetir alguma história faz com que você faça essa memorização. Mas que curioso tu lembrares disso, desse momento, porque, assim, foi um momento muito legal. E, assim, não só pelo fato de ter sido o primeiro aniversário da nossa filha, que foi tão esperada, foi planejada, né, e ela é muito amada, mas por tudo aquilo que envolveu o aniversário dela, e você estava lá presente, e foi uma festa linda. Normalmente, criança de 1 ano de idade não curte aniversário, né? E ela, desde pequenininha, ela curtiu cada detalhe. Eram os malabares que estavam lá. Quem não curtiu muito foi o marido, porque nós transformamos a nossa casa num verdadeiro picadeiro. E aí a pessoa que foi decorar lá saiu pregando tudo na parede. São lembranças que até hoje... Exatamente. Lembranças ruins que ficam, né? Pra nunca mais. Da próxima vez, decoração sem grudar nada na parede. É difícil. Mas, Vanessa, assim, te trazer aqui é uma forma da gente também conhecer o artista, o apresentador, para além do teu trabalho no Sem Censura, como diretora. Isso que eu disse, será que vai conseguir tirar da cartola? Será? Porque lá tem todo o... Primeiro, assim, o Sem Censura, ele é um programa com uma vida longa. São 34 anos já completos. 34 não, Vanessa, 35 anos de existência, já que a TV Cultura do Pará tem 36 anos. E o Sem Censura Pará, ele foi criado, eu mato a curiosidade do público, ele foi criado no mesmo modelo da TV Educativa do Rio de Janeiro. Na época, há 30 e poucos anos atrás, era Leda Nagli quem apresentava. E hoje no Brasil é o único que permanece no mesmo modelo de talk show. Nós temos, por exemplo, o da TV Brasil, só tem 30 minutos de duração e é como se fosse uma telerevista. Ou seja, tem entrevista, tem matéria, tem ao vivo e etc. Diferente do Sem Censura. Então nós temos que cuidar de uma pauta semanal de, no mínimo, 15 temas interessantes para trazer no programa. Então, não é um programa muito fácil de fazer. E outra coisa, é 1h30 de um programa diário ao vivo. Então, tem que ter realmente bala na agulha, carta na manga, né? Tutano para conversar, né? E para deixar os convidados muito à vontade. Até então, deixa eu ver, em 2019, quando nós assumimos lá a Funtelpa e mudamos o formato do Sem Censura, ele tinha ainda a figura dos mediadores, dos debatedores, que normalmente eram pessoas da sociedade, celebridades, artistas, intelectuais, que compunham, junto com a apresentadora, na época, Renata Ferreira, a apresentação e a condução do Sem Censura. Quando nós fomos para lá, nós mudamos um pouquinho o formato, tiramos aquela bancada que distanciava. Era estilo Roda Viva? Estilo Roda Viva, exatamente. E aí... a figura do apresentador, e aí eu costumo dizer que o apresentador do Sem Censura, independente de quem seja, pode ser eu, pode ser Tamires Nicolau, pode ser Andréia Teixeira, pode ser Rafaela Collins, pode ser Ana Paula Mello, pode ser quem for sentar lá, é o apresentador da Rede Cultura de Comunicação, levando um programa que é produto da Rede Cultura de Comunicação, que é uma TV educativa, né, TV pública e etc. E aí nós permitimos que a figura do mediador passasse a ser a do público de casa. Então, o programa sendo ao vivo, as pessoas mandam perguntas, comentários para os nossos convidados daquele dia. Isso tem sido um sucesso, porque assim,
A gente vê as pessoas participando, claro que de vez em quando a gente faz umas filtragens com relação às perguntas. Chega assim, às vezes, alguém exagerando, né, no toque, apimentando um pouquinho mais a pergunta e a gente faz ela ser conduzida para o tom certo, para aquele horário. Além disso, nós colocamos a reprise à noite. Sim. Então, por incrível que pareça, nós temos uma maior quantidade de audiência à noite, 11 da noite. Em compensação, a gente não tira daquele horário da tarde ao vivo, porque a gente vai perder a interação. Imagina só, Entendi. Se eu colocasse um programa ao vivo, permitindo a interação 11 horas da noite, as pessoas não iam participar. 11 horas da noite, as pessoas já estão fazendo sua higiene do sono, né, para dormir, recompor para o dia seguinte. Engraçado, porque esse ano, 2023... eu fui lá, estive contigo, Sem Censura, Dia do Mágico. Exato. Mais um sonho realizado, de verdade. Sim. E eu pude ver, assim, os bastidores, a grandeza do programa. Total. Não só pela história, mas a equipe é gigantesca. Quem tá olhando, olha ali a sala, né? Mas por trás é uma sala gigantesca. Tem outra coisa que é muito curiosa do Sem Censura também. Ele é composto de jornalistas, estagiários, jovens aprendizes. Então, assim, no momento em que a gente fecha uma reunião de pauta do Sem Censura, e a gente faz isso religiosamente uma vez por semana, até porque nós temos muito pedidos, né, de sugestão de pauta, nós fazemos com que cada um venha defender, né? Eu chamo até de mercado, é hora do mercado peixe. Vende teu peixe. Cada um vem vender o seu peixe, dizer por que aquela pauta merece ser debatida. A gente vai, né, pesa os prós e contras e a gente vê que tipo de repercussão aquilo pode trazer, se pode ser uma repercussão negativa ou que possa prejudicar a imagem da TV Cultura, e tudo isso a gente leva em consideração até que a pauta chega a ser levada para o ar, ou seja, são 15 pautas semanais, 3 pautas por dia, ou sendo 5 vezes na semana, né, de segunda a sexta-feira, é muito conteúdo. Caramba, e muito trabalho. É bastante trabalho. Mas é muito gostoso, Sim. porque assim, a gente aprende demais com Sem Censura, indiscutivelmente. Aprende muito, de um tudo. Outro dia era uma sexóloga falando, Vanessa? Ou era uma terapeuta tântrica? Guarda isso aí, porque a gente vai precisar voltar ao Sem Censura, que tem uma coisa dentro dessa caixa aqui relacionada a isso. Pelo amor de Deus, então guarda, não vou abrir a boca. Não abre essa porta ainda. Então, assim, a gente aprende um bocado, mata as nossas curiosidades, tieta muito. É mesmo? Tem muita gente que passa pelo Sem Censura. Você é um exemplo disso, né? Cantores, intelectuais, professores, escritores, pessoas que a gente jamais pensava que fosse ter oportunidade de estar tete a tete, frente a frente, né, trocando experiências, conversando, e isso nos possibilita. Então, é um programa, é cansativo. A cada programa que eu termino, eu saio com os miolos cozinhando, até porque eu faço um programa com ponto no ouvido. Eita. Então, é com ponto, né, que é o ponto eletrônico, que a direção do programa fica me dizendo, olha, a audiência tá ok, olha, mantém esse entrevistado, conversa mais com ele, olha, tá chegando pergunta assim, Entendi. né? E aí vai me dando a dose certa para eu ficar mantendo o programa no ar. E aí isso cansa verdadeiramente a mente. Eu não saio nem com esgotamento físico, mas Mental, a mente ela sai mental. bem cansada, mas é muito gostoso. A gente se diverte trabalhando. É, legal. Agora, assim, o Sem Censura é onde as pessoas te veem hoje em dia, quando elas ligam a TV à tarde, à noite. A gente vai voltar um pouquinho no tempo. Como historiador, quero saber um pouco dessas origens. Quero desencavar aí esse baú para ver o que a gente tem que tu pode compartilhar com a gente sobre Sim. a tua história. Quem é a Vanessa? Nasceu em Belém? Eu quero saber isso, Vanessa. Sou nascida em Belém, sou filha de um professor, É o professor mesmo? Carlos Américo Vasconcelos, professor de geografia, e ele ficou muito conhecido porque ele era um professor da preparação do vestibular. Tu lembras? Não é da tua época. Cearense. Sim, lembro. Né? A verdadeira... No né? Cearense nasce as verdadeiras Esferas do vestibular. Pois é, o meu pai era professor do Cearense, naquela época era
sala cheia, 200, 300 alunos, e meu pai com a viva voz ali, Caramba. conduzindo uma turma de preparação para o vestibular. Então, ele foi uma pessoa muito dedicada. Então, tenho pai professor e tenho uma mãe que foi dona de casa, abriu mão de ter uma vida profissional fora, mas em compensação foi aquela mãe dedicada, amorosa, que fazia o impossível para que os filhos tivessem tudo do bom e do melhor. Ia para uma máquina de costura, foi ser comerciante, sempre trouxe renda para dentro de casa. Então, é o símbolo de mulher empreendedora, guerreira que eu tenho na minha vida. Então, eu sou a filha mais velha, né, deste casal. Então, nós somos 3 irmãos. Eu sou a mais velha, depois eu tenho a Gisele, que é minha irmã, que é artista plástica, mora em Nova York, mora nos Estados Unidos. E tenho um irmão, que é o Carlos Américo, conhecido ele como Carlinhos Dub Sound, né, Double Black. Ele hoje mora em São Luís, produtor musical. Durante muito tempo morou aqui em Belém, teve vários grupos musicais, entre eles o coletivo Rádio Cipó. Então é todo mundo nessa área, vibe da vibe artística, da comunicação e etc. E eu, por ser a filha mais velha, a minha mãe sempre me cobrou muito ser o bom exemplo. Caramba! Por eu ser a tal dona do bom exemplo, apanhei um bocado. Caramba. Apanhei um bocado. Mas não me arrependo, não. Era na psicoporrada mesmo lá em casa. Não me arrependo, porque assim, eu acabei sendo... E sou hoje a filha mais disciplinada, a filha mais ligada, a filha mais próxima, digamos, como eu posso dizer, a que tem maior capacidade de compreensão. Acabei sendo esteio familiar. Acontece que o casamento dos meus pais não deram certo. E aí... eu fui para a área da comunicação e foi a minha primeira escolha. Eu estudei numa escola, né, por meu pai ser professor, foi o CETEP que eu terminei meus estudos de nível médio. Na época era o 2º grau. E aí escolhi fazer a Universidade Federal pro curso de comunicação e passei no curso. Sou da turma de 90, sou do mesma turma da Úrsula, de 90. E o meu nome foi o último... Olha, eu tenho umas histórias curiosas. O meu nome foi o último nome do listão da UFPA. O curso de comunicação na época era o último curso a ser lido, né? Quando você estava naquele desespero, meu Deus. Desespero. Tanto é que no dia seguinte na semana seguinte que tem... a habilitação dos calouros, eu fui lá fazer o exame médico, etc. Estou lá no vadião, aí o médico, como é seu nome? É Vanessa, aí haja procurar. Eu digo, doutor, pode virar que meu curso é o curso de comunicação, meu nome é o último nome da lista. Ele pegou aquele bolo, virou assim, pá, virou. Olha mesmo, eu não lhe disse. Foi desesperador. Caramba, o que aconteceu com essa turma que todo mundo tem a voz bonita assim? Olha, uma turma de pessoas maravilhosas. Porque a Úrsula, olha a voz. Nós temos Alberto Silva Neto, que é do teatro, por exemplo. Nós temos Eloy Nunes, que hoje mora em São Paulo e é um grande, né, comunicador. Temos vários. Temos a Ciane Neno, né? Toda essa turma faz parte. A musa do esporte. Exatamente. Essa turma foi muito especial. Exatamente. A luz brilhou sobre essa turma. Brilhou. E aí fomos a turma de 90, lá da Federal. Meu primeiro curso de habilitação, porque curso de comunicação social tem 3 habilitações. Publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas. Como eu tinha feito o CETEP na época tinha o curso técnico em desenho publicitário, era a minha paixão. Adorava publicidade. E eu tinha conseguido, no ensino médio, né, tanto no 2º quanto no 3º ano, ser estagiária da Norte Propaganda. A professora Alda Dantas, né, era professora, era também proprietária da Norte Propaganda e eu fui estagiar lá. Aí fiquei mais apaixonada ainda. Então, a minha primeira habilitação de comunicação foi publicidade e propaganda. Aí formei. Quando eu formei, 94, e eu dei uma sorte danada, porque durante os 4 anos que eu estive na Federal, tivemos greve, mas as greves não comprometeram, né, a sequência do curso. E aí, em 94, 4 anos depois, formei, e aí eu tive a sorte de abrir o concurso da Polícia Militar. Aí eu faço um parêntese. Por que eu fui buscar a Polícia Militar? Nesse intervalo de tempo em que eu passei na Federal e etc., o casamento dos meus pais não deram certo. E foi, assim, uma separação muito ruim, né? Para os filhos, para o casal e etc. E eu vi a necessidade de buscar na Polícia Militar a estabilidade profissional e financeira para eu dar o suporte para minha família. E aí, graças a Deus, passei no concurso da Polícia Militar na época.
chamava quadro complementar, e aí passaram bacharéis em comunicação, serviço social, olha aí, serviço social, me lembrei de alguém, serviço social, psicologia e mais todo o setor médico. Aí tinha o quadro de saúde, dentistas, médicos, biomédicos, químicos, farmacêuticos, passaram nesse concurso. A gente vai voltar para essa parte aí, da parte militar, que Sim. tu falou nisso, tem algumas histórias sobre elas. Tem várias. Mas a Vanessa criança, ela, pelo que tu falou, ela era muito responsável, muito séria, ou ela era mais relaxada, gostava de brincar, tinha alguma paixão? Olha, eu sempre gostei de brincar muito de boneca. E brinquei de boneca até tarde. E assim, eu sou do bairro da Pedreira. Morei no bairro da Pedreira, Vanessa, até o quê? 12 anos de idade, eu acho. Que próximo, hein? Bairro da Pedreira. Bairro da Pedreira, do samba e do amor. Amo o bairro da Pedreira. E aí, eu sempre... A minha casa, casa de madeira, na frente, era chão. Então, adorava brincar. De pira, fura-fura, pira se esconde, subir em árvore. Então, sempre fui muito danada. Uma prova disso são as cicatrizes que eu carrego pelo corpo. É cicatriz na perna, é cicatriz na testa, é cicatriz no meio da sobrancelha. Sempre fui muito sapeca. Muito danada. Apesar da minha mãe meter o rigor em cima de mim. E comunicativa? Tu sempre foi assim? A mamãe diz que sim. A mamãe diz que eu sempre fui muito comunicativa, né? E também sempre diz que tive uma voz grave. Ela diz que a minha voz sempre foi muito marcante. Aí eu não me recordo desses detalhes. Olha, eu trouxe uma coisa dentro desse baú, que tava aqui fechado. E aí, tu vai ver o objeto e te fala se te traz alguma memória boa. Sim. Tá bom? Vamos arriscar. Ai, meu Deus, não vai me fazer chorar, hein? Não tenho medo de errar. se não trouxer memória, a gente corta, tá bom? Mas olha, isso aqui, eu não tenho isso, mas eu consegui às pressas. E eu acho que isso tem a ver com a Vanessa Vasconcelos. De repente, um lado que as pessoas não conhecem. Tá pronto? Bora. Olha só. Olha, sapatilha de balé, sapatilha de ponta. Então vamos lá. Eu pequenininha, eu sempre fui gordinha. Eu nunca fui, né? Nunca foi fitness assim, né? Não. Mas pra manter, né, o corpo, a gente precisa de muito cuidado. Então vamos lá. A minha mãe, eu com 10 anos, eu tinha o estômago muito alto. E aí a minha mãe, muito preocupada, ou me matriculava em qualquer tipo de atividade física que ela achasse que eu ia ter algum resultado. Comecei estudando ginástica olímpica, fiz 1 ano de ginástica olímpica e o meu quadro não mudou. Tinha habilidade na ginástica olímpica, mas eu continuava gordinha. Aí depois fui para natação, fiz uns 2 anos de natação. Tinha habilidade na água, mas aí eu fiquei com o ombro largo. Aí a mamãe, não. Vamos colocar no balé? Aí eu fui fazer balé. E aí eu descobri a paixão pelo balé. Comecei o balé aos 10 anos de idade. Apaixonada. E aí no balé, a gente vai entrando na fase da pré-adolescência, né? Com 10 anos, 11 anos. Aí eu já via o corpo das bailarinas, né? Toda aquela magia, leveza, beleza e tudo mais. E aí eu comecei a fazer não só uma aula, eu fazia 2, 3 aulas. E aí a minha avó, ela usava uma tal de cinta senhorinha. Era uma senhor, peraí, vai com calma. Olha lá. Cinta senhorinha, era uma cinta que as mulheres da época, para ficar com... É como se fosse um espartilho. É um espartilho. Ficava com uma cinturinha desse tamanho, né? Com o airbag avantajado, com a cintura apertada, também o quadril, né? Fica avantajado. E aí eu fazia aula com aquilo. E plástico, colocava cinta, fazia 2, 3 horas de aula. Menino, em 1 ano, a Vanessa ganhou cintura. Foi mesmo? Já era. Agora é só manter. Aí sim. Aí eu fiquei dançando balé. Fiz balé direto até 18 anos. Foi quando eu fui me preparar para o vestibular. Aí eu deixei o balé assim de segundo plano. Mas então quer dizer que isso aí tem a ver... E sou apaixonada por dança até hoje. Que legal. E aí eu dei uma sorte danada, porque a minha filha com 3 anos de idade foi fazer balé também. E aí começou no balé, aí depois foi pro sapateado, depois foi para danças urbanas, não gostou mais do balé. Quando foi agora esse ano, pediu para voltar a fazer a dança.
e tá apaixonada. Apaixonada. E eu mais ainda, né? Porque eu fico vendo. Fica vendo e aí se eu realiza. me emociono, eu me vejo as realizo. postagens lá que você... É delicioso. E assim, é cultura, é arte. E acima de tudo, sabes o que é legal do balé? É disciplina. É disciplina. Então, postura. Tudo isso me remete. Eu amo. Obrigada por trazer isso de dentro do baú. Né, as minhas fases de bailarina. Isso, tu passou direto por ela, eu tinha que voltar pra gente poder... E aí eu dancei. Comecei a dançar com a tia Rosário Martins. Olha, chamando ela de tia Rosário. Mas se ela ver isso, ela vai gostar. A tia Rosário. Aí fui convidada para dançar uma época na Vera Torres. Passei um ano dançando na Vera Torres. Aí teve um grande espetáculo de final do ano, que era uma exposição agropecuária. Aí fui dançar com a Teca Salé, que era dança contemporânea e dança moderna. E aí voltei depois para Rosário. Depois de adulta, depois de já na faculdade, o Jaime Amaral tinha um grupo de dança, né? Lá no Colégio Orlando Bittar. E aí eu fui fazer balé durante mais um pouquinho de tempo. E aí, depois disso, não fui mais pro balé por causa da sapatilha de ponta, porque aí as artroses vão aparecendo, né? Joelho, tornozelo e etc. E aí eu fui fazer dança do ventre. Olha, que chique, Dança maravilhoso. Tinha uma turma de dança do ventre lá na Clara Pinto, com a professora Lilian Castro. Aí fiquei apaixonada. É tudo assim. Apaixonou, vai lá. Aí fiquei apaixonada, tanto é que eu fui pra dança do ventre para me preparar já para ser mãe. Porque eu achava que, né, entendi, ia facilitar de alguma forma, né, a produção da Isadora. E aí eu dancei até 8 meses, a Isadora no meu barrigão, né? A gente no Teatro da Paz, eu entrei de costas pro público com um leque de plumas. Na hora que eu abri o leque e revelei isso tem até no YouTube. Revelei a barriga, o pessoal fez, barrigão. E a Isadora dançando lá no meu ventre. E eu feliz da vida e realizada, porque cá pra nós, estar no Teatro da Paz um momento único. É um momento único para qualquer um artista. É bom demais. E um dia o Carta na Manga vai estar lá. Olha aí, vamos profetizar. Lembra que eu apresentei o Carta na Manga a primeira vez, publicamente, no seu programa. Eu falei, olha, tá nascendo um projeto e hoje a gente tá aqui. Então, é assim que a gente vai sonhando e realizando. Eu quero mandar um abraço para a pessoa que nos forneceu para esse bate-papo, essa sapatilha, que foi uma moça que eu conheci em um espetáculo que eu fiz mágica, era eu vou chamar de peça de balé, não sei como é que chama. E aí eu fiz uns números de mágica enquanto as bailarinas faziam tudo. Dançando. E é a Alice Gaspar que mandou lá da Cidade Nova pra gente conseguir realizar hoje. Eu quero mandar um abraço pro Espaço de Dança Movimentar, com a professora Alice Gaspar, lá na Alameda Forte Príncipe, quadra 129, número 47. E um abraço também para uma amiga em comum nossa, que é a Luna Suade, da Dança do Ventre. Ai, maravilha! Cheguei a fazer aulas com a Luna, maravilha! Assistindo, aí manda um abraço para ela. Um beijo, meu amor, você é maravilhosa. Tenho que voltar a fazer aula com você. Também conheci ela nesse mesmo espetáculo. Era uma coisa sobre Harry Potter e balé, enfim. Ai, que lindo. Mas olha, vamos deixar aqui fazendo parte da nossa decoração. Pronto, sapatilha. A mesa não estava completa. Pronto, a gente coloca assim. Pronto. Do jeito que bailarina gosta de apresentar. Aqui, faltam. Mas e aí você passou no concurso da polícia militar. E como foi essa jornada, mesmo como comunicadora da polícia? É tudo assim, é tudo entrelaçado, não tem nada linear. Então vamos lá. Entrei para a faculdade, entrei para a Federal entre 18 e 19 anos. Quando eu estava entre 19 e 20 anos, ou seja, no meu primeiro ano de faculdade, abriu uma possibilidade de eu ir para a TV Cultura do Pará. Eu falei ainda há pouco que a Úrsula Vidal, nossa secretária de Cultura, ela é da minha turma de 90. E ela era apresentadora de um programa chamado Enfim, na Rede Cultura de Comunicação. O Enfim era uma telerevista, ao vivo, 11 horas da noite, fazia a dupla ela e o nosso querido e saudoso Guilherme Augusto, o grande jornalista que nós tivemos. E a Úrsula recebeu um convite para ir embora para o Rio de Janeiro. E aí, quem é que ia colocar no lugar da Úrsula? Abriram um concurso e aí várias mulheres se inscreveram. Aquela fila quilométrica. Na época, a Rede Cultura de Comunicação ficava ali no Chaco, com o Almirante Barroso, onde está até hoje a nossa antena, né, de transmissão da Rede Cultura de Comunicação.
E dessa multidão de mulheres, 4 foram selecionadas. Eu e mais 3 pessoas. Você tava na fila lá. Tava lá, fui lá me inscrever, lógico, fui lá me inscrever. Dessas 4, nós ficamos 1 mês no ar. Na época, se eu não me engano, era o Mauro Bona, o presidente da Funtempo. E aí ele deixou as 4 no ar e fez um concurso aberto à população. Que a população de casa, ao assistir, pudesse selecionar ao final deste mês, já que nós estávamos em sistema de rodízio, quem poderia ficar no lugar da Úrsula Vidal. E acabou que eu fiquei. Deu tudo certo. Fiquei trabalhando lá na Rede Cultura. Isso é qual ano? Isso, 95? ai meu Deus do céu, 90... Eu entrei na Federal 90, 94 eu me formei. Não, entre 92 e 93. 92 E e ao 93. mesmo tempo você tá como na polícia, é isso? Não, primeiro eu fui ser comunicadora. Tá, Eu não tinha feito o concurso da polícia. Eu fiz o concurso da polícia em 94, quando eu me formei já. entendi. Então eu já era da Rede Cultura de Comunicação. Aí, resultado, quando eu fiz o concurso da Polícia Militar, aí tive um problema. Qual foi o problema? Como conciliar o treinamento, porque aí, como eu já entrei com a profissão de comunicação, e o meu quadro é um quadro complementar e não um quadro de combatentes da Polícia Militar, nós fizemos uma espécie de academia, né? Que a academia é o CFO, Curso de Formação de Oficiais, uma espécie de academia reduzida em 6 meses. Então, nós tivemos todas as aulas. Ordem unida, armamento e tiro, Código Penal Militar e todo o resto que compõe uma grade curricular para a formação de um oficial. E aí eu precisava estar o dia inteiro trabalhando na polícia e o programa, enfim, à noite. Eita. Ou seja, eu trabalhava os 3 turnos. Caramba. Os 3 turnos. Mas foi uma escolha que eu fiz. Sim. Qual era a minha escolha? Qual era a minha prioridade? Dar uma condição de vida digna para minha família. Então pronto, terminou o estágio probatório, que são os 6 meses, aí fiquei trabalhando na Polícia Militar, no Comando Geral, logo de início, e depois continuei na televisão. Acontece que em 96 nós tivemos o episódio, se não me engano, 96, o episódio de Eldorado dos Carajás, né? Que foi o problema da curva do S. Sim. E aí, eu, como trabalhava dentro da Polícia Militar, me pagaram a missão para ir até a TV Liberal conseguir todas as imagens brutas. Pagaram a missão? É que eu não sei. O que é pagar a missão? Vanessa, você precisa... Era Tenente Vanessa. Tenente, você precisa ir lá solicitar as imagens para que a gente faça a investigação, né? O inquérito que está sendo aberto. E lá, pelo corredor, Ney Messias me viu e disse assim, Vanessa, olha, tu tá na Polícia Militar? Tá, o que tu vieste fazer aqui? Eu digo, olha, eu vim atrás das imagens que a gente precisa por conta do inquérito. Tudo bem. A gente tá precisando de apresentador pra cá. Tu queres fazer um teste? Eu digo, tá, eu posso fazer, mas eu tô lá na TV Cultura. Eu digo, não, vem fazer o teste pra cá. E fui fazer o teste. Deu certo. Aí, quebrei o meu vínculo, né, trabalhista com a Rede Cultura de Comunicação e fui pra TV Liberal, 96. Quando foi 98... Mas só uma pergunta minha mesmo. Como Sim. é que tu ia... Porque você estava na TV Liberal e as imagens do Eldorado eram de lá. Podia, não tinha problema? Não, assim? não tinha problema nenhum, porque como eu trabalhava na área de assessoria de comunicação da Polícia Militar, eu podia fazer essa solicitação, já que ela ia subsidiar um inquérito policial militar, né? Já que houve todo aquele problema em Eldorado. Isso em 96. Aí eu comecei a trabalhar lá, na TV Liberal. Quando foi em 98, campanha eleitoral para governo do Estado. E aí, a equipe de produção, né, da campanha do candidato que ia ser o adversário principal da situação, digamos assim, queria que eu fosse apresentadora. Leia-se, campanha de Jader Barbalho contra a campanha de Almir Gabriel. Aí fui conversar com a produtora disse, olha, nós vamos oferecer... Naquela época, eram 3 meses de campanha eleitoral. Ela começava, tipo, em junho para julho, aí ficava julho inteiro, agosto inteiro, setembro inteiro, para, né, o domingo das eleições em outubro. Quanto é que eu vou ganhar? Tanto. Aí meu olho cresceu, né? Eu digo, meu Deus do céu. Ser apresentadora do candidato. Do candidato. É como se fosse porta-voz dele.
o porta-voz da campanha, a âncora da campanha. Eu disse, poxa, é um dinheiro muito bacana. É um dinheiro que se eu, em 2 anos de trabalho, eu juntando dinheiro na TV Liberal, não vai dar certo. Aí o que eu fiz? Fui atrás da Loloca, que é a Rosângela, e aí disse, olha, Rosângela, eu vim pedir demissão porque estão me contratando para uma campanha eleitoral, eu vou ganhar tantos mil reais e eu preciso desse emprego porque eu tenho uma família que precisa de mim. A questão é financeira, não é política. Nunca tinha passado por um centro acadêmico na minha vida. No máximo, eu sempre fui líder de turma porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre sentei na frente, nunca fui da turma da gazetagem, né? Da galera da bagunça. Eu sempre fui considerada CDF na turma, sempre gostei de sentar na frente. E aí, ela disse, poxa, mas para quem tu vais fazer essa campanha? Eu disse, pro Jader Barbalho. E ela disse assim, não, sempre teve, né, a rixa. Os conflitos aí, que além da... Não, pelo amor de Deus. Eu digo assim, mana, se fosse a Cacilda, que tinha a Cacilda do PSTU naquela época. Me pagando o que estão pagando, eu vou. Porque não é a questão político-eleitoral. A questão é financeira mesmo, eu preciso. Ela disse, tá bom. Mas aí o dia que você quiser voltar, você tem as portas abertas, etc. E aí eu fui ser... a apresentadora da campanha do principal adversário do governo, que era o Dr. Jader. E não o conhecia. Foi nos corredores apenas, trabalhando na produção da campanha, que eu acabei conhecendo e aí acabei admirando o seu trabalho. Acontece que a Polícia Militar entendeu que eu não podia ser apresentadora da campanha do Jader. Eu não tinha, digamos, autorização do alto comando da Polícia Militar para ser apresentadora de uma campanha eleitoral. Mas, poxa, eu mesmo antes de eu entrar na Polícia Militar, eu sempre fui comunicadora. Eu sempre fui da bancada de telejornal. Então, eu sempre estive falando da situação da população como um todo, sem necessitar de ter autorização prévia da Polícia Militar para nada. Acontece que eles não fizeram nada, só que a gente ouvia, o zum, zum, zum dos corredores, o que a gente chama de rádio cipó, dizendo, olha, ela tá errada, ela vai ser punida, etc e tal. E nada aconteceu ao longo da campanha inteira. Acontece que terminou a campanha, eu fui presa. Por ter feito isso aí. Por ter feito. Cara... Aí a justificativa foi essa. Me deram 30 dias de cadeia. Isso foi o ano de 98. E 1º de dezembro publicou a minha cadeia em boletim geral. Normalmente, naquela época, um oficial para ser preso, ele tinha que passar por todo o processo de investigação. Era sindicância, inquérito, se configurasse crime, para passar por isso. Não foi o que aconteceu comigo. Simplesmente eu fui punida sem qualquer direito à defesa. E aí, quando eu cheguei para trabalhar no quartel, o meu chefe imediato trabalhava naquela época na 5ª seção, que era o setor da comunicação na polícia, e disse, Vanessa, nós vamos agora lá para o 2º batalhão. Eu digo, mas por que para o 2º batalhão? Porque você está sendo presa. Ele me mostrou o boletim geral. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer? Bateu o desespero. Logo, eu preciso pelo menos passar na minha casa para pegar uma muda de roupa, já que eu vou ficar por lá. Acontece que em 98 foi o ano da comemoração do 50º da Declaração dos Direitos Humanos. E aquele episódio da minha prisão acabou ganhando notoriedade acima do que se esperava. Sem que eu pudesse fazer qualquer tipo de movimento. Da atmosfera do momento. Da atmosfera. Aí, resultado, gente de Rio, São Paulo, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, todos deram matéria com relação àquela prisão política que estava acontecendo no Pará em pleno 50º da Declaração dos Direitos Humanos. Uma pergunta, quem ganhou essa eleição em 98? Foi Almir Gabriel. Que era o oposto do que tu trabalhou. Exatamente, Almir Gabriel. Então, assim, eu só fui presa porque saiu o resultado. Porque se era para realmente configurar uma insubordinação militar, a partir do momento que eu estivesse na televisão, eu teria sofrido todas as sanções disciplinares necessárias, né? Esperaram todo o período de campanha acontecer, ou seja, teve o 1º turno, teve o 2º turno, eu só fui presa no dia 1º de dezembro de 98. A resultado, eu virei manchete, né? E aí a imprensa querendo ir, me colocaram realmente numa cela, lá no 2º batalhão, do lado de um preso de justiça. E aí, com a movimentação da imprensa, resolveram me tirar dessa cela, né, do 2º batalhão e me colocaram no alojamento dos militares. Mas mesmo eu estando no alojamento, eu tinha privação de liberdade, eu só podia sair para o refeitório ou
tomar o banho de sol. E aí foi realmente difícil. E quanto tempo durou isso? Não cumpri os 30 dias. Por que eu não cumpri? O principal pomo da discórdia naquele momento, em 98, foi a venda da Celpa. Né? A Celpa tinha sido vendida. E a acusação era de que o dinheiro da venda da Celpa, que estaria no Bampará, em tempos de campanha, desapareceu. Então, o Jader Barbalho acusava o Almir Gabriel de ter acabado com o dinheiro na campanha eleitoral. E o Bampará estava indo à falência. Na época, Dr. Jader Barbalho era presidente nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, naquela época PMDB, hoje MDB, e o presidente do Senado era Antônio Carlos Magalhães, com quem ele tinha, assim, muita afinidade. Para o Bampará ser recapitalizado, o Senado tinha que aprovar o Banco Central enxertando dinheiro no Banco do Pará. Só que aí a liberação dessa capitalização estava condicionada à minha soltura. Aí que eu virei, de novo, discurso no plenário do Congresso, matéria nos jornais. Então, estavam negociando a saída de uma presa política em troca da volta do funcionamento do Bampará. Em 98? Isso, 98. Em dezembro de 98. Então, no dia 16 de dezembro de 98, né, no dia seguinte da aprovação da capitalização, da recapitalização do Banco do Estado, aí eu fui liberada. Aí a justificativa para a tropa e dentro do boletim geral da Polícia Militar é de que eu tinha me comportado bem no cárcere, né, e tinha sido beneficiada com o indulto de Natal. Caramba, já poderia comer o panetone em casa. O pessoal diz que eu deveria escrever um livro que tem algumas histórias muito curiosas. Eu jamais imaginei isso na minha vida. Aí, resultado, isso fez com que as pessoas que vissem de fora e não conhecessem a minha realidade pensassem que eu fosse uma pessoa realmente líder de tropa. Entendi. Né? Uma pessoa que fosse insubordinada, nada disso. Eu entrei para ser apresentadora por uma condição financeira, né, que dava o suporte necessário para minha família, já que eu sou arrimo de família, né? Meu pai, quando deixou a minha mãe realmente numa situação muito ruim. É o que a gente diz, com uma mão na frente, outra atrás, morando de uma casa alugada, e eu ali, no papel de ser filha mais velha, tendo que batalhar para dar uma condição de vida digna para a mamãe e para os meus irmãos que são mais novos do que eu. E quando tu sai, Vanessa, tu sai com aquela alegria de ter tudo a priori se resolvido? Tu saiu por bom comportamento? Ou tu sai com uma carga muito assim, a cabeça a mil? A cabeça a mil, porque assim, uma condição de ser presa, independente das circunstâncias, ela é muito depreciativa, né? Atualmente ela não funciona bem. Mas eu tive grandes amigos que estavam conosco sempre, que levavam livros, que iam fazer visita, né, quando necessária. É assim, eu digo que nós, seres humanos, passamos por determinadas dificuldades na vida para a gente saber dar valor a tudo aquilo que tem ao nosso redor, né? Ele serve até de divisor de águas para a gente saber com quem a gente pode contar. E foi um momento muito legal, porque eu vi quem realmente gostava de mim, gostava da minha família. A minha mãe ficou enlouquecida, minha mãe pirou muito, porque ela sempre, por eu ser a filha mais velha, a minha mãe teve em mim assim, uma pedra muito preciosa. E aquele momento para ela foi um momento de muita dificuldade. E como se recompor depois disso? Como é que a vida vai depois disso, volta pra tropa, né? Tenta. Aí, claro, eu já estava somente com os ganhos financeiros da Polícia Militar, né? Não perdi posto, não perdi nada disso, fui apenas punida na Polícia Militar. E aí, final de ano, fui atrás de outras coisas para poder fazer uma composição de renda. Naquela época, nós tínhamos em Belém um jornal chamado Pleasure, que é da Regiane Bastos. Né? Regiane Barros, né? Uma grande radialista, uma pessoa maravilhosa. Ela tinha um jornalzinho, que era um jornalzinho de serviços sobre restaurantes, bares, etc. Eu fui ser vendedora de anúncio do Pleasure e consegui bater cota, etc., para ter, né, um final de ano, né, recompensador para casa. E aí, depois disso, eu fui para a RBA trabalhar. Aí foi quando eu comecei a trabalhar na RBA. Em 99, fui trabalhar na RBA.
Aí como apresentadora. Como apresentadora. Apresentava o jornal RBA, né? O que é hoje... Não sei se hoje ele é 6 horas ou 6h30 da tarde. E fiquei também como que a gente chama de âncora, né? Como editora-chefe do jornal RBA. Então, dessa fase aí da RBA, a gente já vai continuar para ela. Deixa eu só dar um... Tem mais história. Tem mais história. Você que está assistindo a gente aqui do outro lado, enquanto a Vanessa come uma jujuba, amendoim, o suco dela. Espero que a memória não me traia. Não, a gente está, nossa, compartilhando uma vida aqui. Isso é muito precioso. Muito precioso pra gente do Carta na Manga conhecer a história das personalidades que a gente vê ali na TV, no programa, mas olhar por trás da cortina, né? Revelar, como ela usou no início. Então a gente tá muito feliz. Você não esquece de acompanhar o nosso Instagram, @Carta na Manga Podcast. E também, enquanto a Vanessa vai estar falando aqui, vai estar aparecendo o Instagram dela. Opa. Vanessa Vasconcelos 42. Vai aparecer aqui embaixo. Já tem quase 10 anos no Instagram. Porque foi quando tu tava com 42 anos. Né? Foi por isso que eu ia te perguntar por que 42. Já tinha outra Vanessa Vasconcelos. Aí eu tinha que colocar qualquer coisa, eu coloquei 42, que era a idade na época. Vanessa, nessa época da assessora de comunicação da polícia, tu passou por alguma história, algum momento da história paraense? Várias histórias. Só tinha coisa fraca pra ti? Mas quando? Não era galho fraco, não. Eu dava uma sorte danada, porque nós tínhamos na época a escala de sobreaviso de oficiais. Então tinha tantos oficiais combatentes, os da área médica e também do quadro complementar. E aí eu tenho 4 episódios bem interessantes. Tenho um que foi o episódio daquela grande rebelião no presídio São José, quando jogaram um ninja amarrado numa corda lá de cima. Né? E na época eu estava na TV Liberal ainda e estava no meu plantão da TV Liberal. Eu não era repórter, mas trabalhava no setor de transmissão. E naquela época eu fui chamada para ir para lá, porque qual era o papel do assessor de comunicação? Ser uma espécie de porta-voz entre o gerenciamento de crise, né, o militar que estava lidando diretamente com aquela situação e a imprensa que estava aqui naquele burburinho danado querendo informações. Então, se nós permitíssemos que todo aquele burburinho de imprensa chegasse até o gerenciador de crise, nós teríamos ali várias informações ao mesmo tempo. Concentrando num porta-voz da Polícia Militar, nós tínhamos uma linguagem única para todo mundo. E o que foi repassado para ti? Olha, Vanessa, vem para cá que está acontecendo. O que foi? Não, eu já fui para lá sabendo o que estava acontecendo. A resultado, isolaram toda aquela praça que ficava em frente, que hoje é o São José Liberto, e naquela época era o presídio São José. Cercaram toda aquela praça e eu ficava correndo da porta do São José até aquela esquina onde fica um posto de gasolina hoje. Eu sei onde é que para poder abastecer a imprensa com informações. E como era o clima daquele momento, Vanessa? Tu muito tenso, muito tenso. Possibilidade de tiros a qualquer momento ali? Mais ou menos, não tanto tiro, mas assim, tenso porque você... Tinha uns reféns, se eu não me engano, lá em cima. Lá em cima, sim. É tenso porque, assim, ali era como se fosse um barril de pólvoras, né? O presídio São José. E os curiosos ao redor, você tendo que assimilar toda aquela informação e diluir aquela informação na linguagem, né, ideal para a imprensa. Então, é um trabalho árduo. No segundo episódio, um militar que estava sendo formado pelo Cefap, que é o Centro de Formação de Praças, como é que a gente chama? Surtou. No meio, assim, da noite, tipo 11 horas, pegou um fuzil no setor de armamento e subiu na caixa d'água. Esse foi punk, porque ele estava armado lá em cima, olhando lá de cima todo mundo ao redor que passava. E aí a mesma coisa, a gente tinha que ficar cruzando de um lado para outro. Caramba. Falando com o gerenciador de crise aqui e voltando para abastecer a imprensa. Ali foi punk, porque se ele quisesse, ele poderia Então, para ti alvejar. foi mais do que o do Muito mais, porque primeiro, era noite, né? Você não consegue visualizar, mas ele tinha ampla visão do que estava lá em cima. Aí tiveram que cortar a energia elétrica para tudo ficar um breu e por aí vai. O terceiro episódio foi o episódio em que teve uma grande rebelião com reféns
em Americano. E ela já estava perdurando no segundo ou no terceiro dia. E aí, no meio da madrugada, não sei se no segundo ou no primeiro dia, acho que no final do primeiro dia, no meio da madrugada, eu recebi um telefonema que havia necessidade de ter um oficial do quadro de comunicações lá. E aí eu fui para lá. Passei a madrugada lá acompanhando isso também. Foi quando, se eu não me engano, não sei se foi nesse episódio que mataram com um tiro na cabeça um agente prisional. Acho que o agente Roberto Carlos, o nome dele, se eu não me engano. Mas foi esse episódio, assim, bem marcante. Então foram esses 3, né, que marcaram mesmo. E, pô, eu dava uma sorte danada. Tinha sobreaviso que não acontecia não caía um fio de cabelo no chão. Mas quando tinha problema, caía justamente como estava escalada. Da Vanessa. Mas é um aprendizado. Bebe alguma coisa pra molhar. Olha, eu vou tomar um suco de cupuaçu. Eu adoro tudo que é do Pará. Pode tomar que eu vou conversando aqui, tá? Galera, aqui histórias surpreendentes. Depois vocês vão acompanhar também no YouTube esse recorte de tudo isso que a gente está colocando aqui. Melhores momentos. E é claro que aqui no Carta na Manga é surpreendente. A gente já trouxe aqui um pouco da história da Vanessa. Mas a vida de bailarina. Vida de militar. E agora tu tá nesse momento da nossa história, tu tá lá na RBA. Como é que vai aí? Da RBA, tu fica lá quanto tempo para depois? Como é que funciona? Aí vamos lá. Aí na RBA, eu soube que... Não, eu era da RBA e da Polícia Militar. Sempre tive os dois, né? Meio de comunicação e a polícia, a tropa. Eu, transitando pela polícia, eu soube que a Agência de Cooperação Internacional Japonesa havia mandado para a Diretoria de Ensino da Polícia Militar uma planilha de cursos que a JICA estava realizando no Japão. E aí eu me interessei em saber que curso era aquele. No Japão? No Japão. E aí eu fui atrás das informações. Aí lá eu tive acesso. Realmente, a JICA é uma agência de cooperação internacional japonesa. Naquela época, em 99, tinha um escritório aqui. Na verdade, eram 4 escritórios que tinha. A Belém, já que aqui, se eu não me engano, está a terceira maior colônia japonesa do país. É o Pará. Tinha uma em São Paulo, tinha uma em Brasília e uma outra no Paraná, se eu não me engano, 4. E aí eu fui atrás de informações. E lá eu detectei que tinha um curso de desenho, planejamento e criação de multimídia educativa voltados para servidores públicos. Eu disse, poxa... Gostei disso. Vou fazer uma vaga para o Brasil. Eu disse, vou tentar, né? E aí fui... Fiz toda a planilha, tudo em inglês, remeti o processo de apreciação. E aí, porque eu digo que eu sou uma pessoa muito abençoada e assim, o universo, ele conversa muito comigo, vai me dando muitos sinais. Eu disse que a minha prisão foi publicada no dia 1º de dezembro de 1998. A publicação de que eu tinha sido contemplada com essa bolsa foi no dia 1º de dezembro de 1999. Um ano depois. Um ano depois. Eu estava na RBA quando recebi, né, o telefonema do consulado, porque a JICA é um escritório vinculado ao Consulado Geral do Japão. Eu chorava nessa redação, eu chorava, digo, meu Deus do céu, como é que pode uma única vaga, a única vaga do Brasil, eu ter sido contemplada? Eu digo assim, tá vendo só? Deus naquele momento me fez passar por todos aqueles reveses, mas agora ele tá mostrando, né, que um novo mundo se abre para mim. E aí eu fui estudar. Viajei em janeiro de 2000 para o Japão, fiquei lá até maio, estudando em Okinawa, aprendendo a língua japonesa, convivendo com aquele... Em 5 meses, conta aí alguma coisa que aconteceu lá, esse choque cultural da Vanessa. Só não posso revelar muitos detalhes. Tudo bem, mas revela o que... Mas olha, o que é curioso, primeiro que era um sistema de internato. Eu estudei no Okinawa International Center, OIC. Então era como se fosse um pentágono. Realmente, olhando de cima, o prédio físico é como se fosse um pentágono. Porque uma ala apenas... Era dentro da tua formação militar, não é lá? Não, nada. É um centro de formação de servidores públicos internacional em todas as áreas. Ali eu tinha área de saúde, tinha água de agricultura, área de segurança pública, área de comunicação. Então, ali nós tínhamos uma ala que era somente
de salas de aula, a outra ala que era somente para entretenimento e lazer, inclusive com refeitório, onde a gente tinha as 3 refeições do dia, a outra área somente para espaços de esporte, aí tinha quadra, piscina, etc. E a outra ala somente os dormitórios. A gente só podia sair de lá nos finais de semana. Era direto lá. Então era um centro internacional. No meu curso, por exemplo, nós tínhamos alunos de Honduras, Malásia, Filipina, Turquia, El Salvador, que mais? Egito. Tinha de vários lugares. Mas numa dessas saídas, teve algum 13 países. Assim, que tu tava lá em Okinawa, não é isso? Okinawa. Que tu viu assim, tu falou, olha, que isso? Ou alguma situação? Muitas coisas, porque assim, é uma cultura completamente diferente. Algo que me surpreendeu muito é o respeito e o carinho que eles têm com os brasileiros. Por onde eu andei, eu sempre fui muito bem tratada, né? Eles têm uma disciplina que é fantástica, isso a gente carrega para a vida inteira. O respeito às pessoas com mais idade, independente do cargo que elas ocupam, é algo fascinante, ou seja, é a sabedoria, é a reverência, é o respeito e a consideração. Então, eu trouxe desses 5 meses muitos aprendizados para a minha vida. A cada hora trabalhada, eles se policiam e são altamente disciplinados para fazer uma higiene mental, ou fazer um tai chi, ou tomar um café, ou fumar um cigarro, porque eles fumam. Os asiáticos, de maneira geral, fumavam demais naquela época, isso ano de 2000. Tive a oportunidade de estar na floração das cerejeiras, né, que foi entre abril e maio. Conheci, eles têm no final do curso uma espécie, o que eles chamam de field trip, que é viagem de campo. Fomos a Osaka, que é uma cidade industrial, fomos a tradicional, que é Kyoto, fomos a Tóquio, né? Fizemos várias viagens e foi assim, é um negócio que a gente carrega para toda a vida. Se um dia eu tiver a oportunidade de incentivar a minha filha a fazer a mesma coisa, incentivarei com certeza. E aí tu volta renovado, então, desse... Totalmente. Foi um refrigério para a alma, que fala, totalmente, né? Após aquele momento... E olha, e aí, cá para nós, eu tive muita sorte, que nesse tempo que eu estive distante, a RBA me liberou através de licença para eu estar para lá. Então, a minha compensação financeira, ela não foi mexida. Eles sabiam que o fato de eu ter me envolvido numa campanha eleitoral foi por questão financeira, porque eu precisava desse suporte para minha família. E esse tempo que eu estive no Japão, eles sempre pagaram religiosamente meu salário. Então, é um sentido de gratidão que eu tenho pelo grupo até hoje, principalmente o Dr. Jader Barbalho. Seguindo. Vamos lá. Seguindo em frente. Aí estamos em 2000, tem 23 anos ainda pela frente. Nossa senhora, tá me dando um calor, tá me dando negócio aqui dentro. Muita emoção nessas histórias. Mas aí, você vai seguindo e... Qual o próximo capítulo que você pode compartilhar com a gente, então? Meu Deus do céu. Aí foi quando eu voltei para televisão, né? Voltei do Japão, aí já voltei com essa qualificação, continuei trabalhando, dando a minha contribuição para a Polícia Militar. Nesse intervalo de tempo, aí eu já saí de tenente, já vim para capitã da Polícia Militar. Passei assim, alguns perrengues na polícia, sim, porque assim, pelo fato de eu ter trabalhado na campanha do Dr. Jader, naquele ano de 98, eu sempre fui rotulada por a garota dos barbalhos, né? E isso me trouxe muito prejuízo dentro da tropa, porque passei por perrengues em promoção, passei por perrengues em concessão de diária. Eu viajava para receber a diária, eu tinha que brigar para receber. Eu queria fazer determinados serviços, na hora que eu já estava lá em serviço, me retiravam, né, de tropa, assim, desprestígio. Foi um cancelamento interno sem ao menos saberem qual foi a então, verdadeira... Assim, eu digo o seguinte, que eu entrei na Polícia Militar para aprender, gosto muito daquela tropa, mas assim, eu não fui uma profissional que fui respeitada e fui valorizada por isso. Eu passei assim, por várias situações bem ruins. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu voltei, eu não contei a história de que eu fui estudar. Eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Inglaterra em 98. 98, Vanessa.
98. 98 não. 94? Deixa Não tem problema o ano, não. O importante é a história. Durante o tempo que eu estive na Polícia Militar, 95. Entrei na Polícia Militar em concurso em 94. Em 95 eu ganhei uma bolsa de estudos para a Inglaterra. Fui estudar pelo Instituto Eurocenter na Inglaterra. 5 meses estudando. E quando eu voltei bilíngue. Aí voltei dando aula. Eu sempre fui muito virado. Eu sempre trabalhei de manhã, de tarde, de noite. Caramba. Então, assim, por eu ser bilíngue, nesse tempo que eu estava na tropa, já depois de ter passado pelo período de campanha eleitoral, do Jader, etc., sempre me chamavam para missões internacionais. Normalmente, quando tem visitas de autoridades internacionais, sempre chamam um oficial bilíngue para estar acompanhando, para estar trabalhando como ajudante de ordens. Quem é o ajudante de ordens? É aquele assistente pessoal direto, que carrega a bolsa, que abre isso, que numa possibilidade de ter algum problema de saúde é quem auxilia, é o que está mais próximo. Uhum. E aí, durante várias situações de visitas internacionais, sempre eu era chamada. Aconteceu de a esposa do governador precisar fazer uma viagem internacional, a Socorro Gabriel. E aí, dentro da casa militar, não tinha uma oficial feminina que falasse inglês. Aí lá chama a Vanessa para ir viajar com a Socorro Gabriel. Só que aquele estigma da garota Exatamente. Caramba. Mas ela, né, Não! Antes do estigma dos barbalhos. Tá. Antes. Porque o meu envolvimento com a campanha eleitoral foi em 98, mas com a viagem internacional, se não me engano, foi em 96 ou 97 que eu precisei viajar. E aí, quando eu voltei, né, pelo meu desempenho, olha, você vai vir para cá, para a Casa Militar, porque normalmente quando um militar sai do meio da tropa e vai para esse outro tipo de atuação, sempre tem uma remuneração melhor. E claro, a minha remuneração melhor era o que eu queria, até porque o que está como pano de fundo, a minha situação familiar. Quando eu voltei de viagem, não teve nada disso. Ou seja, foi uma promessa não cumprida. E aí, aquilo aborrece, porque, poxa, você vai, se empenha, faz o melhor serviço e não é reconhecido por isso. Então, sempre que eu tive oportunidade de crescer, de ser reconhecida, não fui. Puxaram o tapete. E aí, por conta dessas puxadas de tapete, foi que eu fui aceitando os desafios políticos que foram aparecendo pela frente. Aí veio a prisão, 98. Aí, 2 anos depois, eu fui chamada, isso já trabalhando na polícia, trabalhando no meio de comunicação como RBA. Em ano de 2000, fui chamada para ser candidata a vice-governadora do estado do Pará. Ademir Andrade, na época, né, presidente do PSB, era senador da República e precisava de um vice que representasse os servidores públicos. E ele achava em mim uma figura que pudesse ser essa representatividade, por conta dos reveses da cadeia que eu tinha passado. E aí eu fui ser candidata a vice-governadora. Aí foi a chance que eu tive de conhecer boa parte do território paraense. Foram 77 municípios visitados em campanha eleitoral. Aí acabei conhecendo os detalhes dos bastidores políticos. Aí foi aí que acabou acidentalmente começando a minha vida política. E essa vida política se estendeu até que ano, mais ou menos? 2012, quando a Isadora nasceu. Aí foi meu último ano de vereadora. Concorri em 2000, né? E sempre estávamos liderando as eleições. Quem eram os candidatos na época? Era Ademir comigo, era a Maria pelo PT, com um candidato de Capanema, não lembro quem era o vice dela, e era o Jatene com a Valéria. Sempre nessa ordem. Nós em primeiro, PT em segundo e o Jatene, que representava o PSDB, em terceiro. Véspera da eleição, na sexta-feira, Ibope, né, com predileção eleitoral, dava pra gente 43%. Em segundo colocado, a Maria. Domingo de eleição, apuração das urnas, terminamos em terceiro lugar. Mas vamos pular essa parte aí da política, até porque eu não entendo muito. Vamos para a parte, acaba essa tua saga como política
por enquanto, nesse momento, e aí como é que vai seguindo? Eu quero saber o momento que tu vai chegar lá no Sem Censura. Como é que vai? Ainda tem história até chegar. Tem 20 anos aí pela frente. É mesmo? Sim, então... Acho que dariam 2 cartas. Ah, é? Dariam 2 cartas na mão? Não, brincadeira. Então, vamos lá. Terminou essa fase de 2000, não deu certo, não era para ter dado certo realmente. Aí eu fui convidada para trabalhar na Companhia Docas do Pará. Na época, o Ademir Andrade, derrotado das eleições, assumiu a Companhia Docas do Pará, me chamou para trabalhar lá no setor de marketing e comunicação, que era a minha área. Depois disso, em 2004, recebi um convite para vir vereadora de Belém. Ou seja, em 2002 foi a campanha eleitoral para governador, saí candidata a vice, não deu certo. 2004 veio o convite para eu participar das eleições como vereadora. Eu disse, puxa, e agora, vou ou não vou? Nessa época, era para eu ter sido promovida a major pela Polícia Militar. Em abril, era para eu ter sido promovida a major. Aí me deram uma rasteira. Promoveram gente que estava agregado e eu que estava na tropa 01, não fui promovida. Eu disse, então eu vou aceitar. E aí eu tinha convite de 3 partidos para participar, entre eles o MDB, e na época vinha a deputada Elcione, na época ela estava sem mandato e vinha como vereadora, e tinha condições de fazer uma chapa muito boa, principalmente de mulheres. E aí eu topei o desafio, vim e fui eleita. Fui eleita vereadora em 2004, 4 anos depois, em 2008, fui reeleita com mais de 50% dos meus votos. Ou seja, na primeira eleição eu fui eleita pelo coeficiente eleitoral, no segundo já foi por votos mesmo, ou seja, eu fiz um excelente trabalho. 2012 foi o ano que a minha filha nasceu, participei do processo eleitoral novamente, mas não deu certo. Foi Deus que me tirou disso, porque eu no mínimo, eu ia ser uma mãe muito frustrada. Porque assim, eu demorei muito para ser mãe, até por conta da minha condição familiar. Eu sempre priorizei dar o melhor para minha mãe e para os meus irmãos que são menores do que eu. E adiei muito a maternidade, adiei demais a maternidade. Quando eu quis ser mãe, eu tive muita dificuldade para ter. Tive que fazer tratamento para poder... Só não cheguei a fazer inseminação artificial. Mas tive que tomar remédio, tomar ácido fólico, tomar várias coisas para poder, né, conceber um ser na minha gravidez. E aí em 2012 foi quando ela nasceu, a Isadora, e aí foi o meu último respiro de mandato político. Considero que foram 8 anos como vereadora, fiz um bocado e considero que foi um ciclo cumprido. E não sinto saudade. Gosto muito de ajudar os amigos, de ajudar os parceiros, mas hoje vir para a linha de frente novamente de uma candidatura política, não mais. Passou o fogo. Agora é só tranquilidade, não. Mas quando, mano, não é tranquilidade. E aí passa essa fase política. A Isadora nasceu, fiquei 3 anos só sendo mãe. Olha como eu sou abençoada. Pedi tanto para ser, né? Sim. E aí Deus me deu um ser de luz. Primeiro que a minha gravidez aos 39 anos para os 40 era para ser uma tragédia, né? Não tragédia, mas era para ser assim, as dificuldades da idade, até porque era a minha primeira gravidez. Mas nada disso aconteceu, muito pelo contrário, foi uma gravidez muito tranquila. Só não tirou os 100% porque não foi parto normal, foi uma cesárea. Mas nasceu maravilhosa minha filha saudável. E Deus realmente me mandou um ser de luz, porque a minha filha é uma menina muito antenada, muito ligada nas coisas, sempre teve um espírito de solidariedade muito grande. Eu digo para todo mundo que ela é um espírito antigo, porque ela carrega em comportamentos dela coisas de muita maturidade. A Isadora nunca falou uma palavra errada, sempre falou muito bem, e ela é extremamente comunicativa. A minha filha tem muito mais seguidores no Instagram do que eu tenho. A Isadora tá com 87 mil seguidores. Eu não chego a 4. Entendeu? E ela é muito comunicativa. E aí Deus me deu a oportunidade de, durante 3 anos, eu me dedicar à vida materna. Isadora começou a estudar e aí eu percebi que a escola tinha um vácuo de comunicação com a comunidade escolar, né? Não conseguia se comunicar. E aí eu apresentei uma proposta de trabalho para a escola. Olha aí a comunicação correndo na veia. Aí eu ofereci uma proposta de trabalho para a escola, aí a escola me aceitou,
comecei a trabalhar e aí era maravilhoso, porque eu podia estar olhando a Isadora de longe, Legal. né, compartilhando daquele crescimento dela também. Fiquei durante 5 anos na escola. Amo essa escola, que é a Escola Sagrado Coração de Jesus. Tenho um verdadeiro carinho por eles, até porque é de uma congregação originariamente paraense, que é a congregação SMIC. Depois disso, nesse intervalo de tempo, me contrataram para ser coordenadora de uma campanha em Altamira. A Isadora tinha 4 anos, fui passar 3 meses em Altamira, mas a cada 15 dias eu voltava em Belém para ver a minha filha. E depois disso veio a candidatura do Helder, né, para governador. Aí ele me chamou para vir fazer a composição de chapa feminina, com possibilidade de vir para deputada estadual. Vim para a campanha, não deu certo, volto a repetir, não era para dar certo realmente. Meu ciclo de política partidária, né, com cargo eleitoral, passou. E aí fui convidada para vir para a Rede Cultura de Comunicação, para assumir a diretoria de TV da Fontelpa e também o Sem Censura Pará. Chegamos lá, garoto! Égua, olha, somos! Cara, 20 anos, hein? Sei lá. 5 minutos. Mas olha que incrível. E aí eu fiquei como diretora de TV até abril deste ano. Foi quando fui mudada de cargo e agora eu sou diretora de comunicação comunitária e cidadania. Explica pra gente o que é isso na prática. Nós somos de uma emissora pública e educativa. E nós, desde 2019, a gente tem feito um trabalho de atração da TV pública com a sociedade. A gente percebeu que ao longo dos últimos anos, a Fontelpa ficou muito elitista. E a gente sabe que ela precisa ser da população, mesmo que ela tenha uma linguagem rebuscada, uma estética diferente. Ela é muito diferente. E ela oportuniza os jornalistas que passem por lá a usar muito. Então a gente acaba saindo do mainstream, levando em conta todos os conteúdos que são conteúdos de relevância para a população paraense. Poxa, o Pará é gigantesco e a gente consegue, com a nossa televisão, alcançar dos 144, 108 municípios. E a comunicação comunitária e cidadania é justamente para estreitar as relações com a sociedade. E aí você chega no Sem Censura. Como é que é esse novo momento para ti num programa que a gente falou lá no início? Tem um respeito muito grande, uma história desde 1988. Sim. Como é que é para ti viver essa nova fase, né? Implantar também essa nova fase do Sem Censura? Olha, eu te confesso que todo dia... Eu estou à frente do Sem Censura desde abril de 2019. E te confesso que todo dia é um frio na barriga diferente. É um frio na barriga. Mesmo com tantos anos de experiência? Mesmo com tantos anos de experiência. É um programa ao vivo, né? E a gente tem que ter a responsabilidade de entrar com cuidado na casa das pessoas, né? Com informação de qualidade, com informação de relevância na vida delas. É por isso que no nosso Mercado Persa, que é a nossa reunião semanal editorial, a gente faz questão de pontuar isso com muito cuidado. Não adianta ser qualquer assunto. Tem que ser um assunto que impacte na vida das pessoas. Seja ele na área de comportamento, política, economia, saúde. Algo que as pessoas vão assistir e vão aprender. E aí a gente aprende junto. Não só o público, mas principalmente nós que produzimos esse programa diário. Inclusive, eu assim, não sabia de toda essa transformação que vocês fizeram ao longo desse ano na Rede Cultura, mas eu tenho sentido justamente essa aproximação da TV com o público. Tanto é que eu estive lá também no Misturado, que é maravilhoso com o Kizan. É um formato de programa que Belém do Pará precisava, sabe? Belém do Pará não, o estado do Pará precisava. E aqui dentro do baú, vamos tirar mais alguma coisa? Calma, Vanessa, calma que eu vou tirar aqui um maço de cartas, olha só. Olha, hora da mágica, a hora que eu mais gosto. Vamos lá. Olha só. Algumas cartas aqui. E essas cartas, Vanessa, eu vou separar algumas aqui, separar 4. Como a gente está falando do Sem Censura e de toda a história, você vai escolher uma dessas. Deixa eu ver, são 5 cartinhas aqui. Sim. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. São cartas especiais, essas que você vai segurar, tá? Sim. E aí, na frente dessa carta, na frente dessas cartas, tá aqui. Tem uma palavra e eu quero que você busque pra gente uma lembrança de algum... Pode cantar? Pode ser. De alguma memória relativa à tua trajetória no Sem Censura. Com essa palavra. Então, vamos lá. Tem aqui as cartas. Pode escolher uma.
Pega aí e lê. Eu quero um momento emocionante. do Sem Censura. Mostra aí. Inúmeros momentos Mas aí tu pode citar um. Olha aqui, aponta pra ali, por favor. Emocionante. Um momento emocionante dessa trajetória. Nossa, eu já chorei muito no Sem Censura. Lembra um desses aí, então. E olha, eu choro tanto no Sem Censura, aí eu quero fazer um agradecimento à nossa maquiadora, Ana Marinho. Até porque, de vez em quando, um telespectador manda isso pra ela, porque eu choro e a maquiagem nem borra. É meio chique. Nem risca. Não, mas é verdade. Todos os assuntos em que falem de solidariedade, superação, visitas de momentos religiosos. Aí eu tenho visita de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Nazaré, São Francisco de Assis. Todos esses momentos me envolvem assim com muita emoção. Perfeito. E aí não tem... falar sobre saúde mental. Olha, essa semana, qual era o assunto? E eu fiquei assim super emocionada com a psicóloga falando sobre suicídio infantil. A quantidade de crianças infantil. A quantidade de crianças de 6 anos de idade em quadro depressivo profundo e ansiedade. E a falta de percepção do todo. E a gente aqui de mãos atadas, sem ter... Não sabia nem que existia isso. Exatamente. Isso tem sido muito... O papel isso é muito duro. Isso é muito duro. E eu fico muito aborrecida porque a direção do programa faz questão de, na hora que eu estou com o meu olho todo marejado, vai lá e um close que só falta é pegar o colo do meu útero. De verdade. Pra revelar. Legal, mas eu me cara. emociono muito com o programa. Porque ele é um programa muito verdadeiro. Ele não é um programa de perguntas e respostas. Ele é um programa muito que vai de acordo com o que o convidado está respondendo. Eu tenho, claro, sempre a minha base de aquelas fichas na mão, né? É toda a coleta de informações que a produção fez, com algumas sugestões de perguntas. E aí, normalmente foge, porque vai muito em cima do que o convidado está respondendo. Tem mais 4 cartas aí, vamos lá. Jesus. Pega uma outra aí, por favor. Um momento... Inesquecível. Isso foi emocionante. Lembra aí, pode ser um dos muitos. Momento em que tu sempre lembra quando tu tá por lá, pelo Sem Censura ou em casa, cara, esse dia. Momentos inesquecíveis são quando a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas que a gente admira muito. Sempre meus encontros com Raimundo Mário Sobral, né, o nosso comendador, é sempre inesquecível. Sempre muito inesquecível. Eu gosto muito dele. Gosto da sagacidade, gosto das sacanagens que ele escreve. Gosto muito dessa carga de humor que ele traz para tudo aquilo que ele escreve. Perfeito. Mais 3, pega outra aí. Ai, Jesus Cristo. Menino, é desafio. Pode escolher. Cômico. Momento em que a Vanessa perdeu a linha e achou muito engraçado alguma coisa, ou uma entrevista cômica que tu lembre. Eu tenha perdido. Ou um assunto engraçado. Não necessariamente que a pessoa tenha sido humorista, mas que surgiu na hora uma... Mas eu já tive, eu não vou revelar os personagens. Tá. Mas eu já tive entrevistados que estavam falando uma coisa e a nossa assistência, né, que a gente chama o twitteiro, receber do telespectador várias bordoadas completamente negativas. Tipo assim, não é bem assim o que ele tá falando. É totalmente o contrário. Caramba, aí fica aquele sofreu. Pelo amor, é saia justa. É saia justa, Mais de verdade. 2, vamos lá. Inacreditável. Alguma coisa que aconteceu no Sem Censura que tu fala, cara, eu nem sabia que isso existia. Olha que inacreditável. Ou um momento que tu parou e pensou assim, égua, paraense falando. Égua é mesmo. Um momento em que a Vanessa parou assim e falou, olha, obrigado Deus por eu estar aqui, porque isso que eu tô vivendo parece até um sonho. De repente alguém que tu recebeu, outra pessoa, ou uma entrevista inacreditável. Ai, Jesus, me lembra. Inacreditável é a gente ter a participação de outros lugares do mundo no Sem Censura.
Essa tarde, por exemplo, tinha a participação de gente na Holanda com perguntas ao vivo no ar. Legal. Isso é inacreditável. Inacreditável. Isso é legal. Isso é legal, porque como hoje a gente está na TV, no portal e no aplicativo Rede Cultura de Comunicação, as pessoas acompanham o programa de qualquer lugar do mundo. Algo de positivo, uma das poucas coisas positivas que a Covid nos trouxe, que é justamente estar extramuros. E outro que é legal, eu não dependo só de um entrevistado fisicamente, presencialmente, né, lá do meu lado, conversando sem censura. Se não puder estar junto, pelo menos a entrevista online, né? Faz remota. E o último aqui, por favor. Pelo amor da Virgem Santíssima, curioso. Algum assunto que tu ficou assim, olha, eu nem sabia que isso existia. Mano, tem muitos, porque eu aprendo demais naquele programa. Separam aí pra gente, por favor. Putz, grilas. Curioso, assunto... Curioso são coisas que eu aprendo no ar e eu acabo falando na espontaneidade e o público de casa se borra de rir, morre de achar graça. Aí eu vou entrar na face da sexóloga. Tô com uma... Não sei se ela é sexóloga ou se era uma terapeuta tântrica falando sobre pontos erógenos e tal, e ela veio falar sobre o beijo grego. Eu não sabia o que era. É um beijo que dá na Grécia? Eu não sabia o que era. E aí você pediu pra ela explicar? Claro, perguntei o que era. Nesse mesmo instante, entra uma telespectadora lá do Mangueirão e escreve. É isso. É isso. Gente, isso é o máximo. Porque eu aprendo. É de verdade mesmo, eu aprendo. E assim, eu não sei se eu tenho que me policiar mais, mas essa espontaneidade de perguntar na lata, né? O que é porque eu quero aprender. Se eu tô entrevistando alguém, é porque eu quero realmente não só aprender, mas compartilhar aquilo que a gente está levando para televisão. Por isso a nossa responsabilidade é muito grande com Sem Censura e levar os mais diversos assuntos. Perfeito. Então essas cartas aí trouxeram momentos da memória do Sem Censura, sim, da tua trajetória. Sim. Deixa elas por enquanto aí em cima. E a gente tá caminhando já quase para a reta final do programa. Olha. Tanta coisa que a gente compartilhou aqui, histórias que eu nem imaginava, Vanessa. Muitas histórias para contar. E a gente deixa também esse episódio para posteridade, para Isadora, quando ela tiver lá seus 20 anos, olhar, olha a história da mamãe aqui, o que veio antes de mim, que bacana. E a gente tem 3 momentos bem especiais aqui, que são a mensagem Carta na Manga, o momento mágica Carta na Manga e o teu momento Carta na Manga. Eu vou te explicar melhor. Quando a gente pensou essa ideia aqui do podcast Carta na Manga, a gente pensou em algo surpreendente, alguma coisa que fugisse do convencional. Tanto é que durante a nossa conversa aqui a gente solta um negócio que traz tua memória, traz ali as cartas. Então, nesse momento aqui, quero que tu lembre de um momento na tua vida que foi um momento Carta na Manga. De repente, um momento que dividiu tua existência em antes e depois, ou um momento em que a Vanessa parou e falou assim, olha, isso aconteceu, isso mudou minha vida. Pode ser um, eu sei que tu tem vários, mas traz um pra gente aí, um momento Carta na Manga. Momento Carta na Manga, o nascimento da minha filha. Nossa, eu desejei tanto ser mãe. Esse foi o momento Carta na Manga, de mudança. Lindo, lindo. E se recompõe mais, fala mais pra gente dessa realização, do quanto isso significou pra ti, quanto isso te transformou. Tem um registro fotográfico logo do nascimento da Isadora, que eu não sei, eu não lembro quem foi que fez essa imagem, né? Dela no meu colo, eu recém-chegada no quarto, ela no meu colo, ela, criança recém-nascida, praticamente não abre o olhinho, né? Ela me fitando, literalmente, né? Uma troca de olhar. Eu acho aquela foto, assim, a foto da minha vida, porque eu sonhei e Deus me abençoou, eu amo demais a minha filha, de verdade. E assim, eu tenho histórico na família de ter filho especial, de ter parentes especiais. Eu me preparei muito para ter um filho especial. Tanto é que quando ela nasceu, o meu marido acompanhando, fizemos todos os exames, etc. E o meu marido acompanhando a cirurgia, etc.
Foi lá, acompanhou a saída dela, foi até a neonatologista fazer toda a limpeza. Quando ele voltou, ele pegou na minha mão e disse: nossa filha é perfeita. Por que você preparou realmente? Minha idade poderia justificar isso, né? Até porque foi a primeira gravidez, aos 39 anos. O fato de ter histórico na família, né, de pessoas especiais também. Então a gente estava preparado para tudo. E Deus me deu, assim, realmente um ser de luz. E é um ser abençoado. De verdade. É o meu momento carta na manga. Maravilhoso. E assim, eu costumo dizer que depois que você é mãe, a vida ganha um novo sentido. As cores são mais vibrantes. Você ganha um novo significado na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo quando a minha filha nasceu. De verdade. Maravilhoso. Vamos agora para nossa mágica carta na manga. Ai, então a Deus. gente trouxe aqui uma surpresa bem legal para compartilhar esse momento. Sabe essas cartinhas que tu assinou aí? Essas cartas que você viu aí, as imagens, tudo. Mostra para o público, por favor, aqui. Eu abro? Só para eles terem uma noção. Elas estão escritas, ok? Pronto. Olha, não vai reparar na unha, que a unha nunca tá feita. Não se preocupe. Só as cartas. Pense numa mulher avessa salão, é essa aqui. Vamos juntá-las, tá? Vamos juntá-las. Ok. E agora vamos colocar ela bem aqui, ó. De Virada. Ok. Isso. E aí eu vou fechar bem aqui, tá? E, tem essa caneta aqui. Pode tirar a tampa. Eu vou pedir que você assine, por favor, essa... Aqui. Quero que você assine aqui na costa. Pode fazer só uma marca ou qualquer coisa aqui, só para identificar. Ok. Faz uma coisa mais difícil de eu falsificar. Faz o seu nome, alguma coisa. Uma assinatura, alguma coisa. Fez uma careta. Vou já mostrar para vocês. Vou deixar bem aqui, tá? Isso. Tampa aí, daqui. E aqui dentro do baú eu vou pegar o terceiro objeto, que é o nosso momento mágica carta na manga. E claro que para conversar com a Vanessa, que é uma comunicadora, eu trouxe uma mágica que fala sobre conexão. Ave Maria. Vou até virar um pouco mais para cá. Vanessa, é inegável que eu tô nervoso, tô até suando a mão de estar aqui contigo. A gente se emocionou junto, a gente conversou. E eu vejo nas tuas redes sociais, às vezes tu filosofa para o público, Exato. compartilha pensamentos. E eu quero compartilhar um filosofar contigo aqui. E falando um pouco de tudo que a gente ouviu. E eu sempre começo essa mágica falando que eu sou daquele tempo. Eu não sou tão antigo, não sou tão novo, mas no meu tempo eu vivi a época pré-internet ainda. Tu também. Sim. A época da carta física, do Exato. telefone, Exato. que as pessoas... Orelhão. Do orelhão, da ficha. A época em que você marcava por telefone, Vanessa, a gente se encontra 18 horas, na frente do sei o que, 18 horas a pessoa tava lá. Exatamente. Então, essa mágica fala sobre conexão. Olha só. 1, 2, 3, 4. E olha só, eu sou de uma época em que as pessoas realmente se conectavam. Seja através das relações familiares, no trabalho, na escola. Tudo era conexão. E o tempo foi passando e o mais surpreendente é imaginar que hoje, mesmo na era que a gente vive, cheia de tecnologia, a gente vê cada vez pessoas mais desconectadas. Exato. Infelizmente. E pessoas cada vez mais que, ao invés de estarem próximas, acabam se distanciando. Totalmente. A gente tem tanta facilidade de mandar uma mensagem, de dar um alô, Exato. mas às vezes é tão difícil. Isso faz com que a gente vá até se perdendo. Mas eu tô aqui com uma grande comunicadora que, através do seu trabalho, nos proporciona conexão. E o que tu faz lá no Sem Censura, nas tardes da nossa TV paraense, é justamente conectar pessoas entrevistadas com o público, fazendo ficarem ligadas e aprendendo. E aí o que acontece? Mesmo quando essas pessoas
saem do programa, como eu um dia estive lá, elas continuam levando um pouco do Sem Censura consigo e de todo o aprendizado. Que legal. Que você continue, Vanessa, através da tua arte, que se comunicar é uma arte, Sim. criando verdadeiras e sólidas conexões. E para concluir isso, criando verdadeiras e sólidas conexões para que quando as pessoas passem, na verdade, quando nós passemos pela vida das pessoas, que nós não somos infinitos, Exato. a gente possa levar um pouco dessas lembranças. Que lindo. E para além disso, por falar em lembranças, aqui você assinou uma cartinha, lembra? Lembro. Eu chamo cartinha porque elas são menores que as convencionais, mas eu vou tirar aqui e mostrar para o espectador. E estende a mão, por favor. Qualquer uma, direita ou esquerda? Como se você fosse segurar alguma coisa. Eu só vou tirar aqui e vou te mostrar um negócio bem interessante. Porque essa conexão aqui assinada, a assinatura que ela fez, certo? É uma careta, gente. Isso, coloca bem aqui, coloca a tua outra mão Em cima? É. Essa conexão, ela liga pessoas, mas ela também é um reflexo de quem tu és, da mulher que tu se tornou. Forte como tua mãe serviu de exemplo para você. Grande exemplo. E como exemplo que você vai ser para sua filha, para os filhos da sua filha, os filhos, para o seu esposo, para toda a tua família. Então que esses momentos mágicos, Vanessa, eles façam parte, porque isso tudo pode virar, faz parte da tua história. Olha! Gente! Tá no momento da seleção, éramos nós 4 na seleção. Vai vendo as outras. Todas se transformaram. Olha, o balé na Tia Rosário. Olha só. Olha, é a cara da minha filha. Só minha filha só não é tão morena. Olha, aqui já é aqui é ninfeta aos 19, aqui é a Balzac aos 50. Né? Ai, olha só, eu bebê. A cara da Isadora. A cara da Isadora. Então essa foi a nossa mágica carta na manga para você, como agradecimento pela sua presença. Gente, que mágico. Mostra para o público, para eles verem o que aconteceu. Olha só. Aqui, eu nas aulas de balé, lá no Colégio Santo Antônio, na turma da Tia Rosário, olha só. Que nós falamos aqui. Exatamente. Aqui tem, olha aqui tem, eu acho que a Aline Dias, que dança até hoje, grande coreógrafa, tá aqui. Olha aqui, vida de bailarina. Aqui foi a minha seleção na TV Cultura. Olha aqui, não menti, hein? As 4 que ficaram durante o mês apresentando, enfim. Gente, que máximo. Aqui eu pequenininha na minha festa junina. Eu acho que a mamãe me disse que aqui eu tinha 3 ou 4 anos. Na foto que tem lá em casa, ela tem um registro da data. A cara da Isadora, todinha. Quando o pessoal diz assim, ai, tu só deixa a barriga. A Isadora é a cara do Arthur. Aí eu mostro essa imagem. Não é não, olha aqui, é a cara dela. Aqui eu, quando entrei na TV Cultura, aos 19 para 20 anos, super jovem. E agora, tempos atuais. Olha aí. Empoderada. É, cara de patroa. Vanessa, essa foi nossa singela, eu adorei ter vindo aqui. Muito legal. De verdade. Legal. E a gente fica muito. Me fez contar alegre. Coisas que eu acho que eu não tinha contado ainda para muita gente. Poxa, que maravilha. Que legal. E o último momento aqui é o momento mensagem carta na manga. Olha. Então a gente traz pessoas que a gente admira. Sim. E do outro lado tem teu público. Então são pessoas que estão te acompanhando, que curtem tuas coisas. Sim. E em alguns momentos a gente pede para o espectador dar uma mensagem específica com base no que a gente conversou. Mas hoje, fica à vontade, o público é teu. Quiser deixar uma mensagem com alguma coisa que esteja no teu coração, fruto dessa conversa. Você falou ainda há pouco que eu tenho feito sistematicamente, uma vez por semana, o Filosofando, às quartas-feiras, né, lá no meu Instagram. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de fazer essa minha comunicação no meio digital. Eu confesso que eu tenho muita resistência. Por que a resistência? Eu tenho muito receio de eu expor a minha vida pessoal, né? Eu gosto de mantê-la, de mantê-la reservada. E eu fico com muito receio, até por conta de segurança e etc, para resguardar os meus mais próximos, a minha vida, né, privada.
E por isso eu ainda tô tateando. Por isso que eu falei ainda há pouco. A minha filha, né, 11 anos, tem tantos mil seguidores, muito mais seguidores do que eu tenho. Mas para mim isso é tranquilo. E eu faço esse exercício do filosofando, que é como se fosse realmente um mantra para minha saúde mental. Porque olha só, a minha vida não é fácil não, né? Eu tenho vários reveses, vários perrengues, mas nem por isso eu desisto. Muito pelo contrário. A gente, diante das topadas da vida, a gente vai seguindo adiante. E eu confesso que Deus vai até colocando essas pedras no nosso caminho, principalmente para a gente se manter perseverante, fazer o exercício da fé e o da gratidão a cada obstáculo ser superado. Então, o que eu posso deixar de frase para as pessoas é da empatia. Nunca faça para as outras pessoas aquilo que você não quer que faça para você. Então, se você pratica o bem, se você semeia o bem, de alguma forma o universo vai te devolver isso em dobro. Da mesma forma que se você pratica o mal, você é habilidoso nas espertezas de puxar o tapete, etc. Não te preocupa não, que também o universo vai te compensar da mesma forma. Então, céu e inferno é aqui. Aqui o que você faz, de alguma forma, o que você semeia, de alguma forma você vai colher. A semeadura ela é optativa, mas a colheita ela é certa, ela é obrigatória. Então, que semeemos a paz, o amor entre as pessoas, né? E não tem por que fazer mal para ninguém, né? Gente, deixa eu falar com vocês aqui. Estamos chegando ao fim desse episódio muito especial. É um privilégio para nós do Carta na Manga termos a Vanessa aqui e queremos agradecer a você que nos acompanhou até agora. Continua seguindo a gente lá no Instagram, @CartaNaMangaPodcast. Também, se você quiser ser um apoiador desse projeto, nos ajudar a comprar mais jujuba e amendoim para os convidados, e suco de cupuaçu, é só apontar o seu QR Code aqui pro nosso monitor e vai ter lá nosso Pix. A gente agradece muito. E esse é um projeto independente feito com muito amor e carinho. A gente quer proporcionar mais do que um podcast, a gente quer proporcionar um momento para o nosso convidado, uma experiência. E essa experiência tem nome, é a experiência Carta na Manga. Aê. Curtiu participar aqui? Muito. Quem sabe daqui a 20 anos eu volto. Olha aí. Mais história. Faz o seguinte, então, a gente tem uma... Quando fala em 20 anos, deixa então uma mensagem para no futuro para Isadora assistir. Meu Deus do céu. É como se fosse um filme de ficção científica. Tu deixa uma mensagem para que ela assista quando ela tiver a tua idade. Um dia, 50 anos, ela vai estar mexendo no YouTube. Aí, olha, minha mãe foi num canal do YouTube, negócio de mágica. Vou assistir. Aí ela assistiu tudo até o final. A gente tá falando com o futuro. A nossa diferença de idade é 40 anos, né? Então, digamos, daqui a 20 anos... Eu vou estar com 71, a Isadora vai estar com 31, não é isso? 31 anos de idade, não é isso? Daqui a 20 anos? Eu sou de humanas. 31 anos, ela está com 11 hoje, a diferença de 40 anos. Então, minha filha, eu quero que você chegue aos 31 anos poderosa, dona do seu nariz, sempre orgulhosa de tudo aquilo que você construiu para você, tá bom? Posso estar longe, mas sempre estarei do teu lado. Maravilha. A gente tem um gesto que a gente finaliza o Carta na Manga, que é apertando a mão do nosso convidado. Foi 10. Muito obrigado, de verdade, viu? E a gente agradece a vocês que estão aí do outro lado. Chegue a todos os telespectadores, é assim que chama? Não, os espectadores do Carta na Manga. Os espectadores. E, cara, tô muito feliz mesmo de estar aqui. Como é que seria a Vanessa acabando o Carta na Manga ao estilo sem censura? Dá pra fazer pra gente encerrar aqui? Ai, dá. Desafio. No estilo sem censura. No estilo sem censura. Como é que a gente finalizaria o... Grata demais pela sua audiência. Vocês fazem parte desse programa. Gente, um beijo no coração. E depois a gente se vê. Valeu, galera. Carta na Manga. Até a próxima. Tchau, valeu. Adorei. Muito bom. Show. Muito bom.